Não sei explicar para a senhora qual é a idade que ela Sabe o tinha. nome Não, dessa outra também? não. Certo. E além disso, além dessas 3 meninas, tinha um menino. Isso. Todos eram filhos do Daniel ou só algum Eu deles? acredito que é só o bebê, né? Só o bebê, que era um menino. Uhum. Certo. Constou do depoimento da senhora, a senhora tinha contato frequente com a Juscelene, com o Daniel? Não. Sabe dizer como é que era o relacionamento, o casamento dela com o Daniel? A senhora já ouviu alguma coisa dela ou dele, ou mesmo presenciou algum tipo de situação a respeito do relacionamento deles? A única vez que eu vi foi no meio da rua. Para me falar que eu vi dentro do lote, não. A senhora viu o quê? Uma discussão, foi isso? Uma briga? Na rua. No meio da rua, Isso. entre a Juscelene e o Daniel. No meio da rua mesmo. Todo mundo viu, né? E essa foi discussão só verbal? Teve agressão física? Até onde eu vi foi verbal. Verbal. E eles discutiam, a senhora se recorda por qual motivo? O que aconteceu nesse episódio? A senhora se lembra? Eu lembro que foi por causa de um aparelho celular. Um aparelho celular. Isso. Mas, de forma mais detalhada, a senhora se lembra o que era? Se um pegou do outro, quebrou, se vendeu? Ele pegou o celular dela e não queria entregar. Certo. E aí, depois ele chegou a entregar, a senhora presenciou isso ou não? Não presenteei mais nada. Esse episódio que a senhora viu na rua, foi próximo ao desaparecimento da Juscelene ou já fazia algum tempo? Eu não a lembro. Não se lembra? Certo. Constou do depoimento que a senhora prestou, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, que em uma sexta-feira, a senhora não falou qual era a data, o dia, mas falou numa sexta-feira à noite, 2 das filhas da Juscelene chamaram a senhora. Sim. A senhora se lembra quais eram as filhas, os nomes? Acho que era do meio que veio do Pará, né? A do meio é que veio do Pará. Isso. Certo. E a outra era a mais velha ou a mais nova? Não, a mais velha não estava lá. A mais velha não estava lá. Não. Tá, então essas 2 filhas, a do meio e a mais nova, nessa sexta-feira à noite, chamaram a senhora. Isso. Chamaram como? Gritaram? Me chamou pelo nome, né? Ela chamava a senhora como? Dona Irani. Dona Irani. A maiorzinha, sem ser do Pará, me conhecia, né? Já. Certo. E ela, quando chamou a senhora, ela falou o que para a senhora? Que tinha acabado a energia, que ela estava sozinha, só. Certo. E elas pediram alguma coisa para a senhora? Não, só pediu que tinha acabado a energia, né? Certo. Aí eu procurei ela, se ela estava sozinha, elas falaram que sim. E só, eu falei para ela ficar calma, né? Que logo ia voltar a energia. Certo. É que constou do depoimento da senhora que, além delas terem dito que estavam sozinhas, a senhora chegou a visualizá-las ou só ouviu a voz delas? Eu vi as 2. A senhora viu as 2? Vi as 2. Elas estavam aonde exatamente na casa? Eu tenho uma janela que dá acesso da casa para o barracão. Certo. Aí, através da janela, eu vi elas, mas foi só ver assim. Certo, através da janela a senhora viu as 2 aonde que elas estavam exatamente dentro da casa delas? Não, estava no quintal. No quintal. Isso. Certo. Constou do depoimento que a senhora prestou que elas, além de terem narrado que estavam sozinhas, elas chegaram a pedir para a senhora para ligar para a mãe dela. Isso. A senhora confirma isso? Elas pediram? Confirme. E a senhora ligou para a mãe delas? Mas não atendia. Não conseguiu falar com elas? Não atendia. Nesse dia, a senhora chegou a se encontrar com o Daniel, que era o padrasto delas? Não. Certo. Isso foi numa sexta-feira, correto? Uhum. No dia seguinte, no sábado, a senhora chegou a se encontrar ou a conversar de outra forma com o Daniel? Não. Quando que a senhora conversou com o Daniel? Eu acredito que foi numa segunda que eu vi ele passando na calçada da frente, né? Isso, a senhora viu ele passando e falou o que com ele? Só perguntei, Daniel, você tem notícia dela? Ele falou que não. Ele só disse que não. Ele chegou a dizer aonde ela podia estar, se ela tinha saído para fazer alguma coisa? Ele falou que ela tinha saído pro Varjão. Pro Varjão? Isso. Mas não falou em fazer o quê? À procura de faxina. Certo. Constou também do depoimento da senhora que, além dessa versão de que ela tinha ido para o Varjão para procurar faxina, o Daniel teria dito para a senhora que a Juscelene teria ido numa festa com o pessoal da academia. A senhora se lembra de ter ouvido isso? Foi nessa mesma segunda-feira, quando a senhora viu ele passar na calçada, ou foi depois? Eu não lembro se foi antes ou se foi depois, mas ele falou que ela tinha ido para uma festa com o pessoal da academia.
Que ele tinha sido convidado também, mas não foi. A senhora se lembra desse? Correto, lembro. Perfeito. Durante esses dias, antes da sexta-feira, quando a senhora viu as meninas e conversou com elas, a senhora chegou a notar ou ouvir algum barulho, alguma gritaria, alguma discussão lá da casa da vítima? Não, não ouvi. A senhora passava o dia inteiro em casa ou a senhora trabalhava fora? Não, eu passo em casa, mas não dá para ouvir, né? Não dá para No ouvir. final de semana eu não fico em casa, porque eu sou evangélica, né? E A senhora vai para a quando eu igreja. vou para a igreja. Isso. Certo. A senhora chegou a sentir algum cheiro diferente vindo da casa do Não, Daniel e não da senti. Juscelene? Quando o Daniel foi preso, a senhora estava na casa da senhora? Estava. O que a senhora se recorda de ter ouvido e visto a respeito desta prisão? Eu assustei muito com os tiros, né? Certo, E eu olho criança em casa também. certo. Aí, na hora que eu fui abrir o portão para pegar a criança, foi na hora do disparo, que eu fiquei muito assustada, assustei muito. Corri para dentro de casa com o menino, né? Só isso. E depois a minha. Mas não eram os meninos da Juscelene, não. Não, não, Tá. senhora. A senhora escutou, correu para dentro de casa, depois a senhora saiu? Não, minha filha mais velha, mais nova, que mora comigo, ela Sim. falou assim, mãe, isso é tiro de polícia. Aí passou um pouquinho, ela pegou e saiu lá fora e falou, mãe, é o Daniel que está sendo preso. Aí eu já fiquei mais ruim ainda, que eu não esperava ver o que aconteceu dele estar sendo preso, dele ter feito o que ele fez. A senhora se lembra, mais ou menos, quantas vezes, até o dia que ele foi preso, entre sexta-feira, quando a senhora conversou com as meninas, dizendo que elas estavam sozinhas, pedindo para ligar para a mãe, até o dia que ele foi preso. A senhora se lembra quantas vezes a senhora se encontrou ou conversou com o Daniel e perguntou a ele a respeito da Juscelene? Umas 3 vezes. Nessas 3 vezes, ele sempre dava a mesma resposta ou em cada uma delas ele dava uma informação diferente para a senhora a respeito da Juscelene? A respeito da Juscelene, ele só falava que ligava, ela não atendia, que ficou sabendo que ela estava com essa turma da academia. Certo. E além disso, ele chegou a falar também que ela tinha ido para Varjão Isso. procura de faxina. Isso. Em relação à Larissa, que é a filha mais velha dela, ele chegou a falar alguma coisa para a senhora? Se Larissa estava com Juscelene, ou se Larissa tinha ido para outro lugar? Ele falou que estava com a mãe. Eu até estranhei, por ela ser a mais velha, geralmente ela que ajudava a mãe a cuidar dos irmãos, né? Ele falou Entendi. que ela e a menina tinham saído. Ah, tá. Então ele falou que Juscelene teria saído junto com a mais velha, com a Larissa. Com todo o depoimento que a senhora prestou na audiência, na frente do juiz, a seguinte informação. Confirma que toda vez que a senhora conversava com o Daniel a respeito da Juscelene, ele sempre respondia com calma e dava alguma explicação, sendo que em uma dessas ocasiões ele chegou a dizer que a Juscelene tinha fugido com um cara que ela estava traindo o Daniel. A senhora se lembra de ter ouvido isso, Daniel? Porque a senhora falou isso para o juiz na outra vez que a senhora foi ouvida. Sim. Depois dessa sexta-feira em que a senhora teve contato com as meninas, a senhora chegou a ver a Juscelene? Não. Constou ainda a informação que no dia em que o Daniel foi preso, mais cedo, esteve lá na casa, que era propriedade da senhora, mas alugada para eles, uma irmã dele lá. A senhora se lembra disso? Sim, eu lembro. Ela estava sozinha ou tinha mais parentes do Daniel? Tinha mais um casal junto com ela. Certo. Também era outra irmã dele, a senhora sabe dizer? Eu não sei explicar. E eles estavam fazendo o que lá? Eles chegaram a conversar com a senhora ou a senhora... Conversou comigo, Eles- sentou lá no meio-fio querendo falar com o Daniel. Eu falei que eu não sabia, não tinha notícia, né? Quando eles chegaram lá, então o Daniel não estava ainda na casa. Não, foi até esse dia mesmo que eu vi o Daniel também, né? Certo. Aí Aí depois eles ficaram no meio fio dizendo para a senhora que estavam procurando pelo Daniel. aguardando o Daniel. Pronto. E aí chegou. A senhora viu ele chegando. E- Conversou com ele de novo a respeito da Juscelene. Não, não cheguei, sim, praticamente conversar com ele.
porque o meu lote é de esquina. Certo. Eu saí para fora e olhei, eu vi ele sentado lá. E aí, nesse momento, esses parentes dele que estavam lá, chegaram a entrar na casa? Não vi mais nada. A senhora não viu? Não. Certo. O Daniel e a Juscelene tinham carro? Não, eu acredito que não. Quando a senhora alugou a casa e quando a senhora viu Não. eles por lá, a senhora não via carro? Não via carro. Mas no dia em que ele foi preso, tinha um carro lá na casa deles? Né, tinha o carro, foi até o que ele rebentou o portão, né? Ah, então, além do tiro, a senhora também percebeu que o portão foi arrebentado? Foi, porque na ocorrência que teve, o barulho foi muito forte. Certo. Depois que eu cheguei a rodear por fora e fui lá, eu vi que meu portão estava estourado por causa do carro. Entendi. E esse carro chegou a bater, além do portão, em alguma outra coisa, a senhora se lembra? Eu acredito que na viatura. Na viatura da polícia? Isso. Certo. No momento em que o Daniel estava sendo preso, a senhora disse que a sua menina que contou isso para a senhora, falou, o Daniel está sendo preso. A senhora foi lá fora nesse momento? Imediato, não. Certo. A senhora chegou a ouvir, mas depois a senhora foi? Foi. E viu ele lá sendo algemado? Certo. Nessa hora, a senhora chegou a conversar com o Daniel? Não. Chegou a presenciar o Daniel conversando com os policiais, ou mesmo Não. até com algum parente da Juscelene que estava lá? Não vi. A senhora não viu. Sabe dizer, que a senhora disse assim, né? Então, depois a senhora foi lá, a senhora estava contando mais cedo. E aí, vocês não esperavam dele ter feito o que fez. Como que a senhora ficou sabendo o que ele fez? Foi naquela hora? Foi em outro momento? Porque o policial falou que ele tinha matado a pessoa, né? Que era a Juscelene. O policial falou isso para a senhora na hora, É. que ele tinha matado a Juscelene. Falou também que tinha matado a Laísa? Uhum. Porque o comentário foi muito grande, né? Ficou Sim, no mas... Facebook. Não, mas antes, o comentário do desaparecimento ou da morte? Do desaparecimento dela e da menina. Certo. E aí depois, quando a senhora foi lá para fora, o policial falou para a senhora que ele tinha matado tanto a Juscelene quanto a Larissa. Ele não explicou nos detalhes, só falou que o caos que tinha acontecido foi que ele tinha feito o que fez, né? Matado a Juscelene. Falou matado a Juscelene. É. Falou matado também a Larissa ou não? Não comentou, só falou que foi ele que tinha matado, né? A senhora sabe dizer, depois disso, a senhora chegou a entrar na casa que era da senhora? Entrei porque... Naquele mesmo dia? No mesmo dia, porque os peritos estavam lá, né? Certo, a senhora acompanhou os peritos? Não, eu não fiquei lá dentro com eles. Na hora que eles terminaram de fazer a perícia, eles me chamaram lá. Entendi. E a senhora chegou a notar alguma coisa diferente lá dentro da casa da senhora? A bagunça, aonde que ele matou ela, estava muito, assim, bagunçado, muita bagunça mesmo. A senhora se lembra de algum cheiro diferente? Muito forte o cheiro. Essa bagunça, a senhora se lembra de ter visto lonas, Sim, cimento, lona, terra, sim. tinha tudo isso lá? Tudo isso. Sangue, a senhora chegou a ver? Sangue eu não cheguei a ver muito, eu não, né, não fiquei muito sem, mas as coisas maiores que estavam lá no local eu vi sim. Certo. Mas naquele dia que a senhora, na sexta-feira, conversou com as meninas, a senhora não sentiu esse cheiro? Não. E não viu essas bagunças Não. pela janela? Não dá para ver, né? Somente depois, quando a senhora foi. A senhora se lembra qual que era o dia da semana que a senhora disse que na sexta-feira conversou com as meninas, depois na segunda-feira foi a primeira vez que a senhora encontrou com o Daniel passando na calçada e perguntou. Aí a senhora se lembra se foi no dia seguinte que ele foi preso ou no outro dia, na quarta-feira? Eu não me recordo bem. Não se lembra? Eu acredito que foi no outro dia. Foi no outro dia. Que foi no mesmo dia que as irmãs dele, ou que a irmã e esse outro casal estiveram lá. Isso. No dia que ele foi preso, um pouco antes, esses parentes dele estiveram lá. Isso. Mas quando ele foi preso, os parentes não estavam mais lá. Não estavam. Perfeito. Tem mais alguma coisa que não foi perguntada para a senhora a respeito desses fatos? Ou que a senhora eventualmente se esqueceu de dizer, que gostaria de falar nesse momento para ficar registrado? Não lembro mais nada. Perfeito. Eu agradeço, dona Irani. Obrigada. Você tem pergunta? Sim, excelência. Dona Irani, bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia. A respeito lá da casa, a senhora sabe informar se o Daniel trabalhava em casa ou se ele tinha um trabalho fora de casa? Trabalhava em casa. Ele trabalhava em casa. As crianças ficavam também lá na casa? Sim, Era comum do Daniel cuidar dessas crianças? sim. E a Juscelene, ela trabalhava fora ou na casa também? A Juscelene, quando ela foi alugar o barracão, ela trabalhava no Friboi.
Aí, com o tempo, ela saiu e ficou com uma confecção dentro do lote, né? No barracão onde que eles moravam. Os dois trabalhavam. Isso. Algum momento a senhora, além dessa briga que a senhora relatou, a senhora viu o Daniel expressar algum tipo de agressividade em relação às crianças ou à Juscelene? Não. Sem mais perguntas, Excelência. Algum jurado tem pergunta? Pode encerrar? Bom dia. Completo do senhor? Nilomar Marques Ferreira. O senhor é agente de polícia? Sim, O senhor está lotado onde? 22º DP, Goiânia. Ok. O senhor foi arrolado para ser ouvido aqui no processo em que o Daniel está sendo julgado. O Correto. senhor, como agente de polícia, participou de diligências, né? Nesse Sim. caso. A promotora vai começar a fazer as perguntas, então. Obrigada, excelência. Bom dia, senhor Nilomar. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Senhor Nilomar, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo em razão de ter atuado juntamente com o doutor Trajano e, salvo engano, com outro agente, colega de equipe de nome Marcos Vinícius, correto? Correto. O senhor foi ouvido nesse processo, além da data de hoje, em outras duas ocasiões. Na própria lavratura do auto de Isso. prisão em flagrante, salvo engano, o senhor, inclusive, figurou como condutor, Uhum. bem como numa audiência judicial. O senhor confirma essas duas ocasiões? Sim, Quando o senhor foi ouvido na delegacia de polícia, constou do depoimento do senhor o relato de que, naquele dia, especificamente no dia 13 de julho de 2022, que é a data do auto de prisão em flagrante, o senhor e a equipe, composta, né, pelo doutor Trajano e por Marcos, foram até a casa da vítima, onde também se encontrava o suspeito Daniel, correto? correto. Que ao chegarem naquele local, o senhor disse que chamaram o Daniel que se encontrava dentro da casa. Os Correto. senhores chamaram pelo nome? Sim, foi chamado pelo nome no momento que ele respondeu de dentro, certo? Ele respondeu o quê? Respondeu. Quando chamou o Daniel, ele falou sim. Aí, quando ele respondeu sim, a gente falou polícia. Os senhores se identificaram como policiais? Polícia. Aí ele falou só um instante. Naquele instante a gente ouviu o barulho de o carro começar a funcionar. Perfeito. E aí, quando a gente ficou aguardando lá de fora, já foi o impacto do carro arremessando tudo e batendo na viatura que estava do lado de fora e jogando a gente pro lado, que cada um espirrou para um lado para ver se defendia da violência do portão que vinha. Perfeito. Então, no momento em que ele ligou o carro e acelerou, arrebentando o portão, os senhores estavam do lado de fora, no rumo do portão. Isso. Tiveram de sair para evitar que o portão acertasse nos senhores. Isso. E aí ele chegou a bater o veículo dele na viatura. Na viatura. Ele não chegou o percurso ser maior porque o carro dele bateu na viatura que estava parada de frente ao portão e aí foi onde ele parou. Nesse momento, salvo engano, o delegado presente acabou efetuando um Isso, disparo para poder fazer a contenção. Foi E aí ele já foi retirado do veículo. retirado o veículo. Além do senhor, do delegado e do outro agente, mais alguém, especificamente algum familiar da vítima, se encontrava acompanhando a equipe dos senhores? Vindo lá da delegacia da onde vocês se deslocaram? O senhor se recorda? Não recordo não, mas não lembro. Eu tenho a vaga lembrança que parece que tinha um parente dela com a gente na viatura. Perfeito. Nesse momento da prisão, da abordagem de Daniel, ele chegou a falar a respeito dos fatos? Naquele momento Sim. exato, não. Ele ficou calado. Constou do depoimento do senhor, primeiro na delegacia de polícia, a seguinte informação. Vou fazer a leitura para verificar se o senhor confirma. Afirma que, após ser detido, o suspeito confessou para a equipe ter estuprado e executado a enteada e executado a companheira Juscelene, informando ainda ter transportado os corpos em seu carro Fiat Siena, que era o mesmo do episódio do portão, para a região de Guapó. Colocou fogo nos dois corpos com a ajuda de Alessandro. O senhor se lembra de ter ouvido isso do acusado no momento da abordagem e respectiva prisão? Da abordagem lá no ato, não. Na delegacia, posteriormente, quando ele... Tipo assim, quando a ficha caiu, porque o outro delegado comunicou dos corpos lá e ele já... Você entendeu?
Constou do depoimento do senhor já em juízo, na audiência que se encontra gravado, que o senhor teria dito a seguinte informação. Em seguida, o delegado retirou o autor de dentro do carro, o colocou no chão e o algemou. Sendo que, neste momento, ao se aproximarem do carro do acusado, sentiram um odor insuportável. O senhor confirma isso? Sim, de imediato, na hora que a gente abriu o carro, já sentiu aquele odor insuportável. Aí a gente fez o adentramento à casa e O mesmo estava lá. aí era pior, porque lá era um cenário de terror, porque havia um quarto à parte da casa que a Certo. gente abre a porta, era o fedor de podridão e mosca, era assim extremo. E constava uma lona preta, que pelo que a gente notou foi o seguinte, ele depositou os corpos lá, Certo. e envolveu com a lona e depois colocou cimento em redor tudo. Parece que ele achava que com aquilo a lona faria a contenção do odor de tudo, só que ele viu que com o passar do dia o fedor começou a se proliferar. E as moscas, aí eu acredito que foi esse momento que ele pegou e já levou para fora no carro. O senhor se recorda se, além dessas lonas que foram avistadas pelos senhores quando fizeram adentramento à casa, assim como desse cimento, tinha também terra naquele local? O senhor se lembra? Tinha terra. Lembra se tinha lençol, outros materiais além da lona, panos, Tinha roupas? sóis, panos, saco de lixo, tudo isso tinha. Constou ainda do depoimento do senhor judicial essa informação, que quando entraram na casa, começaram a ver a situação, que um quartinho mais separado da casa, onde disseram que era uma oficina, parece, de serviço da vítima, estava um odor insuportável também. E aí o senhor chegou a dizer, nesta audiência judicial, que ele, Daniel, o que foi abordado, já falou que tinha matado elas. O senhor se lembra dele ter falado naquele momento que tinha matado elas? Naquele momento, quando a situação tomou que o delegado falou, ó, os corpos foram encontrados, aí ele falou, não, já tinha matado mesmo. Ele chegou a falar, já tinha matado. E sobre o estupro, o senhor se recorda dele ter dito que também estuprou a enteada antes de matá-la? Ele também falou. Perfeito. O senhor teve acesso a um vídeo que foi gravado dele, Daniel, confessando esses 2 primeiros crimes? Sim, eu cheguei a ver. O senhor participou da gravação dele? O senhor Não. estava no momento Não, quando ele falou? não. O senhor sabe dizer quem teria feito essa gravação? Não lembro não. Eu cheguei a ver, mas eu não estava. Eu tinha saído para voltar para retirar a viatura que estava Mas aqui. essa gravação foi feita dentro da delegacia de polícia. Isso. Além da equipe do senhor, existia de fato uma equipe de polícia lá de Guapó? Sim, Os corpos foram encontrados lá. isso. Mas aí, posteriormente eles desceram para a delegacia. O senhor participou da abordagem em prisão do segundo suspeito, do Alessandro? Não, desse não. O senhor sabe dizer qual foi a equipe que fez a prisão dele? Foi a do doutor Fleury lá de De Guapó. Guapó. Sabe dizer como é que chegaram, Alessandro? Quem que apontou a participação do Alessandro? Segundo, aonde que ele estaria? O senhor se lembra? Não, nesse caso não. Quando da abordagem do Daniel, ainda na casa dele, o senhor se lembra de terem tido contato com alguma outra pessoa, algum vizinho de frente, do lado, chegaram a conversar com alguém ali da região? Teve uma senhora vizinha, que era vizinha do lado, né, que era até inclusive conhecida dela, que sentia a falta dela na região e suspeitava que tinha alguma coisa errada, porque repentinamente ela tinha sumido e perguntava para o Daniel e ele falava, não, ela viajou, esse tipo de coisa. Ela narrou isso lá na ocasião. É isso. O senhor se recorda, a respeito desses fatos, tem mais alguma coisa que não foi perguntado ao senhor ou que eventualmente o senhor acabou se esquecendo de mencionar que o senhor acha importante para registrar na data de hoje? Não. Estou satisfeita, muito obrigada. Obrigado. Tem pergunta? Sim, excelência. O senhor... Bom dia, primeiro, senhor Lindomar. Bom dia. Nilomar, né? Isso. O senhor disse que o Daniel não confessou nada no momento da prisão ali. O Correto. senhor estava próximo do delegado Trajano na hora que foi feita a retirada dele do veículo e algemado? Eu estava acima um pouco, uns 3, 4 metros, porque no momento que a gente bateu e falou polícia, ele respondeu lá de dentro que estava lá,
que funcionou o carro, eu subi o muro uns 3, 4 metros da calçada porque eu achei estranho o funcionamento do carro e tentei olhar por cima do muro para me entender o que estava acontecendo. Aí já nesse momento já foi a explosão do portão. E aí o delegado já tirou ele do carro e algemou. Quando eu voltei, ele já estava com ele algemado. Isso. E quem que estava na direção do portão? Na frente do portão? O delegado Trajano. Somente ele. Ele e o outro colega, Marcos, do outro lado do portão. Nesse momento, a respeito do vídeo agora, no momento que o senhor diz aí que o vídeo foi gravado na delegacia, é comum fazer entrevista com os presos antes que a defesa chegue? No caso, não era tão comum, mas eu acredito que quem gravou porque no momento que ele estava na cela, ele pegou e começou a falar aleatoriamente. Aí perguntou se ele, aí ele pegou e começou a falar. Mas seria uma gravação mais de preservação da prisão dele, e até mesmo da própria equipe, porque ele estava lá bem, meio agitado, e aí pegou e gravou-se para evitar de futuramente dizer que ele machucou, alguém machucou ele de forma errônea. E essa gravação foi feita antes ou depois da defesa chegar? Eu acredito que foi antes. Porque eu tinha saído do ambiente. A respeito do carro, o senhor ficou lá após ser feita a prisão do Daniel? O senhor acompanhou o Trajano até a perícia chegar? A perícia eu acompanhei a perícia. Chegou, eu estava lá aguardando. O veículo ele estava travado no portão? Estava. Ele estava travado no portão e na viatura, porque ele bateu e ficou alojado entre o portão e a viatura. E no momento que o senhor fala que identificou para ele, era possível que ele tivesse certeza que de fato eram policiais só pela fala ou vocês apresentaram o distintivo? No momento, quando a gente chamou o Daniel, ele respondeu: oi, falou, polícia, abre aqui. A gente só teve contato com ele verbalmente, só através da voz mesmo, porque ele não tinha como ver a gente, nem a gente ver como ele. Estranhei isso, porque ele funcionou o carro, e aí de imediato já acelerou e já jogou, arrebentando tudo. Tá. Satisfeito, excelência. Algum jurado tem pergunta? Pode encerrar? Próximo. Nome completo do senhor? Paulo José Alves. Sou Paulo, o senhor é parente de alguém aqui no processo? Não. Eu sou. A minha esposa, sim, é. A sua esposa é o quê? Ela é parente da falecida. O que ela é da É prima. prima? Mas o Isso. senhor não. Não, eu não. Tá. E o senhor conhece todo mundo? Conheço todo mundo. Todo mundo. Uhum. Tá. O senhor foi arrolado aqui, São Paulo, para ser ouvido como testemunha num processo em que o Daniel está sendo julgado. O senhor tem que falar a verdade, não pode mentir, sob pena de ter processo. A promotora vai começar a perguntar. Obrigada, excelência. Bom dia, senhor Paulo. Tudo bem com o senhor? Tudo. Bom dia. Senhor Paulo, o senhor foi chamado aqui para prestar o depoimento nesse processo, mas antes de hoje, o senhor foi ouvido, na verdade, 3 vezes. 2 vezes na polícia e a terceira vez numa audiência na frente do juiz. O senhor se lembra dessas 3 vezes? Confirmo. Perfeito. O senhor disse para nós aqui hoje que o senhor é casado com a prima da Jusilene. Como é o nome da esposa do senhor? É Maria. Maria. Maria Pereira, é isso? Isso. Perfeito. O senhor e sua esposa moram aqui em Goiânia? Varjão. Em Varjão. Isso. Como é que o senhor ficou sabendo a respeito do desaparecimento, primeiro, da Jusilene e da menina dela mais velha, de nome Larissa? Minha enteada estava no Acre. Qual é o nome da sua enteada? Naeli. Naeli, Isso. certo. Que é filha da sua esposa. Isso. Ela estava morando lá no Acre. Isso, não, ela só foi a passeio. Foi a passeio. Isso. Tá. E aí? Aí o Daniel pegou e falou que a Jusilene tinha sumido, né? Foi o Daniel que ligou para a Naeli ou foi a Naeli que ligou para o Daniel? Isso eu não sei. Não sabe dizer. É isso. Você só sabe dizer que o Daniel falou para sua enteada Naeli que a Jusilene estava desaparecida. Isso. Certo. E chegou a dizer mais alguma coisa, o Daniel, nessa hora? Não, nesse momento ainda não. Chegou a perguntar para a Naeli ou afirmar para a Naeli que a Jusilene e Larissa estariam com vocês lá em Varjão, na casa de Ele fez vocês? essa pergunta, ele perguntou se a Jusilene mais a Larissa. Larissa estava lá em casa, se ela tinha ido para lá. E a Naeli sabia ou ela chegou a ligar para vocês para confirmar? Nessa hora foi que ela ligou lá para minha esposa. Certo. Estava para o serviço,
Aí, assim que eu cheguei de tarde, a minha mulher falou, ó, Juscelene, mas a filha sumiu. Eu pensei, deve estar passeando em Goiânia mesmo, porque ela não ia largar os meninos, as duas filhas mais pequenas, junto com o Daniel, né? Porque ela gostava demais das filhas dela, né? O senhor sabe dizer se nessa hora que o Daniel conversou com a sua enteada, chegou a falar para ela se eles tinham discutido, se eles tinham brigado e por isso ela tinha saído de casa? Teve alguma coisa nesse Não, sentido? ele não falou nada sobre brigas, sobre nada. Ela só falou assim que as duas tinham sumido. Certo. E o senhor se lembra o dia da semana que isso aconteceu, que a sua enteada ligou para sua esposa perguntando se Juscelene e Larissa estariam em Varjão na casa de vocês? Não, o dia exato. eu Não se lembra? Não. Tá. Aí, nesse dia, a sua esposa, quando o senhor chegou do serviço, contou essa história para o senhor. Isso. E aí, o que aconteceu depois? Aí eu pensei, ainda falei para minha esposa, a Juscelene não ia sair e deixar as duas meninas, né? Essa história tá mal contada, né? Certo. Aí no outro dia, minha esposa ligou pro Daniel, o Daniel estava trabalhando, dizendo ele que estava trabalhando em Aparecida, num bar, Certo. dos maior tranquilos, né? E ele não mostrava ter nervosismo nem nada, Certo. aí não dava para desconfiar nunca. Aí eu falei para minha mulher, eu falei, não, tá bom da gente buscar as meninas, porque coitado dele, tá trabalhando na Aparecida, olhando as duas meninas, fica difícil para ele. Aí ela falou assim, não, então amanhã nós vai buscar. Isso já eram às 6 horas da tarde. Aí quando deu 9 horas da noite, eu falei, não, tá bom, nós buscar essas meninas hoje. Ela falou, então vamos. Aí nós entrou dentro do carro. Deixa só, o senhor se lembra se esse dia que vocês resolveram buscar as meninas era um domingo, era uma segunda? O senhor se lembra? Eu estava trabalhando nesse dia? Tava, mas... O senhor costumava trabalhar de domingo também? Não, mas eu acho, não tenho certeza não, mas eu creio que deve ser ou numa quinta ou numa sexta, porque já fazia em torno de 3 dias que ela já estava desaparecida. 3 dias que vocês tinham ficado, daquela primeira ligação da sua enteada para sua, que ela perguntando se estava lá. Isso. Antes de vocês irem para a casa do Daniel buscar as meninas, teve uma ligação de vocês para a Naili, para sua enteada, pedindo para ela avisar o Daniel que vocês estavam indo lá buscar, ou vocês mesmos que ligaram para o Daniel? A minha enteada ligou para ele, falando, ó, minha mãe, mas meu padrasto vai ir buscar as meninas. Ele falou, não, tá bom, então pode vir buscar. Perfeito. Aí vocês foram lá num dia da semana que o senhor não se lembra qual, 9 horas da noite. Saíram de Varjão e foram para lá. Isso, nesse de Varjão, às 9 horas da noite. Na casa dele já era mais ou menos por volta de umas 10h30 a 11 horas. Certo. E ele estava lá com as meninas? Estava lá com o Heitor, o outro menino deles também estava junto? Estava junto. Tá. Aí vocês entraram normal na casa? Entrou, aí minha mulher falou assim, eu quero ir no banheiro. Porque tinha a casa e na frente tinha um quartinho onde ficava a máquina de costura. Certo. E lá tinha o banheiro. Aí ela ia nesse quarto. Quando ela ia nesse quarto, ele barrou ela. Falou, não, aí não. Aí tá sujo, tá fedendo. Então você vai lá de dentro. Uma coisa que eu notei assim que eu entrei, que a área era limpa, a área estava cheia de terra. Certo. Aí eu pulei a mureta para mim fumar. Quando eu pulei, eu pisei em cima de um monte de terra. Só que eu peguei, não falou nada, porque ele estava calmo, ele estava tranquilo. Esse quartinho onde a sua esposa ia no banheiro normalmente, mas não foi porque ele pediu para ir no de dentro, ele estava trancado? Estava trancado. E ele costumava ficar trancado? Não, o senhor as portas estavam abertas. Perfeito. Aí a sua esposa foi no banheiro lá dentro? Lá dentro. No quarto que era dele? Isso. Tá. E aí, quando ela voltou, ela fez algum comentário com o senhor naquele momento, ou depois, a respeito do banheiro? Na hora lá, e né, ficou só entre isso. Aí, né, pegou as meninas e colocou dentro do carro. Só que as meninas já estavam com um cheiro bem desagradável. Certo. O Heitor, o menor, ficou lá com ele? Ficou com ele. Certo. Aí vocês pegaram as meninas, puseram no carro e voltaram para Varjão? Voltaram. As meninas estavam com um cheiro já diferente? Já estavam com um cheiro bem diferente. Certo. Nesse dia, na viagem, mesmo lá na casa dos senhores, nesse mesmo dia, os senhores chegaram a conversar com essas meninas? Não, porque já estava tarde. Certo. E ela estava bem estressada. Certo. Aí quando chegou em casa, né, colocou ela para dormir, né, foi dormir também. Só que a maiorzinha de 8 anos não dormiu, porque ela estava apavorada, e ela foi dormir junto com nós. Certo, mas ela não falou nada nesse momento? Não falou nada. Tá, aí no dia seguinte o senhor foi trabalhar? Eu fui trabalhar. E as meninas ficaram com a esposa do senhor? Ficou. Pronto. Aí minha esposa começou a perguntar, né? E aí o que a sua esposa conversou com as meninas e que depois ela contou para o senhor? Dizendo a minha esposa, porque na hora eu não estava, que quando eu cheguei a gente conversa tudo, né? Ela me falando que
A maiorzinha, a mãe saiu para ir na caixa. Na Caixa Econômica, no banco? Isso, Ah, o relato que ela contou, que a mãe tinha saído para ir na caixa, e ficou as duas mais pequenas. Não, ficou as duas, ficou as 3 meninas. as 3 meninas. Isso. E a mãe saiu com o menor. Isso. Certo. Aí, dizendo a menina que o Daniel pegou a Larissa, Que é a mais velha. mais velha, levou para dentro do quarto. Certo. Mais ou menos 5 minutos a 7 minutos, a mãe liga, chamada de vídeo, perguntando sobre um documento. Aí o Daniel sai do quarto, dizendo a outra de 8 anos, A Letícia. que saiu enrolado de toalha e a toalha cheia de sangue. Aí minha mulher pegou e falou assim, então tá errado. E aí minha mulher perguntou, e a Larissa? Não, nesse dia a Larissa dormiu o dia inteiro. Aí eu pensei, mas dormiu o dia inteiro. Isso a mãe, não, minha mãe eu não vi, porque logo o tio Daniel pegou nós e prendeu no quartinho da frente. Ele falou assim que foi minha mãe que mandou, mas eu não vi minha mãe falando que era para prender nós no quarto da frente. Aí ele pegou eu e o Heitor, eu e a Lorena, mais nova. Lorena, e prendeu no quarto da frente. Aí eu falei, isso a mãe, não, aí eu não vi minha mamãe. E a Larissa dormiu o dia inteiro. Aí ficou só nisso. Aí quando eu cheguei, que a mulher falou, eu falei, então foi o Daniel, porque... E ele, nesse momento, ele já estava ficando apavorado, porque o povo dela do Pará já estava procurando por ela. Aí ele já estava ficando sem saída. Certo. Aí, nesse dia que eu cheguei do serviço, aí o povo falou, não, vamos colocar gasolina no seu carro, você vai lá e dá parte, mas já estava tarde. Certo. Eu falei assim, não, vamos deixar para o dia seguinte. Certo. Aí já estava no dia, eu acho que, se eu não me engano, já fazia 6 dias. 6 a 6 dias, se eu não me engano. Aí no dia seguinte vocês foram na delegacia. Aí eu peguei o carro de manhã, né, chegou na delegacia, aonde que ela morava. Consta aqui do processo, senhor Paulo, desculpa interromper o senhor, que antes de chegarem na delegacia, porque parece que a delegacia abria mais tarde, Isso. vocês chegaram aí numa academia, aonde a Juscelene costumava frequentar, teve isso mesmo? Teve. Encontraram com uma amiga dela lá, que levou vocês para casa dela. Foi. O senhor lembra o nome dessa amiga? É a... Elinete, senhor? Você lembra? Tá. Ele... Aí vocês foram para casa dela primeiro para esperar a delegacia abrir. Isso. Pronto. Aí daí vocês foram para a delegacia. Aí né, foi para a delegacia. Tá. E aí, o que aconteceu lá na delegacia? Assim que eu cheguei lá, eu queria dar quixa, né? Ele ainda pegou o relator, falou, não, aqui não dá quixa assim, você tem que ir lá perto do Dergo. Perto dela. Foi o que o senhor falou no depoimento anterior. Isso. Aí o senhor foi. Aí eu fui. E a esposa do senhor ficou na delegacia. Ficou na delegacia. Tá. Depois o senhor voltou para a delegacia? Nesse exato momento que eu fui, cheguei lá, não consegui. Que eu ia voltando, eles acham um corpo de mãe e filha beirando Guapó. Entre Guapó e Porcelândia. Isso quem contou para o senhor foi a esposa do senhor? Isso, na hora que eu cheguei. Tá. Aí eu entrei para dentro e falei, o corpo que encontrou lá são delas. Aí o delegado falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Você sabe onde que eles moram? Eu falei, eu sei. Você quer ir lá junto? Eu falei, vou e mostro. Aí o senhor foi com o delegado? Fui com o delegado e com os agentes? Na viatura deles? Na viatura deles. A sua esposa foi ou ficou na delegacia? Ficou. Pronto. Aí chegando lá, na casa do Daniel e da Juscelene, o que aconteceu lá? Chegando lá, eles parou a viatura na porta, retirado do portão. Ficou um pedaço no rumo do portão. Aí ele me perguntou o nome do rapaz, eu falei. Aí ele chegou e bateu no portão. Quando bateu no portão, não respondeu. Os policiais bateram no portão? Isso. Chamaram o Daniel pelo nome dele? Chamaram ele pelo nome. Falaram que era a polícia? Não, aí eu falou assim, Daniel, não, nada. Ô, Daniel, ele respondeu, quem que é? Aí ele falou, não, que é a polícia, né, querendo conversar com você. Certo. Aí calou. Bem na hora, o carro deu a rédea lá de dentro, o delegado no rumo do portão, sem saber de nada, o Daniel arrebentou o portão, quase passou por riba dele. E aí, ele... Além de bater no portão, arrebentar o portão, ele chegou a bater na viatura? Bateu. O senhor estava dentro da viatura nessa hora? Estava dentro da viatura. Certo. Se ela não bate na viatura, ele tinha conseguido ir, voltar e sair. Entendi. Esse carro, a Juscelene tinha carro? O Daniel tinha carro? Não. O senhor sabe dizer de quem que era esse carro? Se eu não me engano, era da irmã dele. Sabe o nome dessa irmã? Não. Eu não tinha conhecimento com ela, não. E aí, na hora que ele bateu o carro, o que aconteceu? Na hora que bateu os carros, eles deram voz de prisão nele. Certo. Aí ele foi preso, foi algemado. Ele tentou, na hora que bateu o carro, ele bateu o carro e o carro parou. Foi na hora que eles deram voz de prisão nele. Aí
Pegaram ele, jogou ele no chão, algemou, né, de costume. Nessa hora o senhor continuou dentro da viatura ou o senhor desceu da Não, nessa viatura? hora eu apavorei e desci. Agora que bateu na viatura que o senhor estava. Isso, Tá, e aí a hora que o senhor desceu, o senhor assistiu à prisão dele, todinho. certo? Nessa hora, ele chegou a falar Falou. o que tinha acontecido? O que o senhor se lembra dele ter falado? O Daniel, aí eles algemou ele, colocou ele em pé beirando o muro. Aí os dois saíram, o outro perguntou, foi você? Ele falou assim, foi eu que matei, foi eu que estrupei, matei de faca. Não, Ele falou que matou de faca as duas ou só a Juscelene? não, só a Juscelene. E disse que estuprou quem? A Larissa se matou enforcada. Matou enforcada a Larissa. Isso. E disse que matou de faca Ah, a Juscelene. isso. E aí ele também disse o que ele fez com os corpos, que os corpos estavam lá dentro da casa, se foi ele que... Não, ele falou assim, não foi eu que levei os corpos, foi eu que queimei. Ele falou tudo isso. Ele falou tudo isso. Ele falou que levou os corpos, inclusive, naquele carro. Naquele carro. E tinha lavado o carro ainda com aquela soda que eles falam. Falou, não, até que não tá tanto fedendo, ainda riu. Falou assim, não, até que não tá tanto fedendo, não, que eu lavei o carro com... Que negócio de lavar carro lá. Ele falou o nome lá, assim, deu Certo. aquela risada. Eu olhei nele e falei, gente, é complicado. O senhor se lembra de ter, nesse momento, sentido algum cheiro esquisito, Não. diferente? Na hora que o portão abriu lá, aquele cheiro que estava lá dentro saiu tudo. Vinha tanto do carro quanto de dentro da casa ou só de um ou de Não, outro? dentro da casa estava cheio de terra de um quarto e cheio de roupa. E eu não tive coragem de... Eu vi Entrar. só do lado de fora, mas eu não tive coragem de entrar, não. O senhor, quando foi ouvido na polícia, narrou para o delegado que, numa terça-feira, a Letícia, que é a do meio, de 8 anos, teria contado para sua esposa e também para o senhor que o Daniel tinha se trancado no quarto com a Larissa e que tinha amarrado as mãos dela. O senhor se lembra de ouvir da Letícia contando esse fato? Esse fato ela contou para minha esposa. Para sua esposa. É sua esposa que contou para o senhor. Confirmo. O senhor se recorda se a Letícia contou para a esposa do senhor que, em determinado momento, quando ela estava no quarto com as mãos amarradas, a Larissa chegou a gritar por socorro? Ela gritou, dizendo, a minha esposa, que a menina falou assim, que ela gritou. Aí a Larissa, a Letícia perguntou o que estava acontecendo. Aí o Daniel ainda falou, não, eu estou brincando com ela. Aí logo, dizendo a Letícia que a Larissa calou. Aí ele perguntou, por que a Larissa calou? Aí ele falou assim, não, ela está dormindo. Aí ele ainda falou assim, titia, nesse dia a Larissa dormiu o dia inteiro. Quando o Daniel disse para a Letícia que estaria brincando com ela, falou qual era o tipo de brincadeira? Não, ela não. Falou que ia dar um dinheiro. O senhor se lembra dessa história? Não, ela pode ter falado para minha esposa. Tá, mas para o senhor não. Não. O senhor se lembra da Letícia, que é a do meio, ou mesmo da Lorena, mais nova, ter dito para o senhor, ou eventualmente para a esposa do senhor que contou para o senhor, que elas ficaram trancadas dentro do quarto? Uhum. Elas chegaram a dizer por quanto tempo, dias elas ficaram trancadas? Depois que já começou, do dia que a Juscelene, que ele fez isso com ela, eu já mantive ela presa, para não deixar sair. Ele só soltou ela o dia que nós foi buscar, dizendo a menina, ele falou, ó, ele soltou nós hoje, tomou banho e fez comida para nós. Foi hoje. Entendi. O dia que nós foi. O dia que vocês foram buscá-los. Isso. Buscá-las, perdão. Constou dos depoimentos que o senhor prestou, tanto na polícia quanto em juízo, que no momento da prisão do Daniel, que até então o senhor estava dentro da viatura e saiu dela e presenciou o que ele falou, que o senhor chegou a se aproximar do Daniel e teria dito para ele que não esperava aquilo dele. Foi. Correto? O senhor falou isso para ele. Falei E isso. qual foi a reação dele nesse momento que o senhor falou que não esperava isso dele? E ele começou a rir. Ele chegou a falar alguma coisa além de rir? Não. Constou ainda do depoimento do senhor na polícia, no primeiro deles, que o senhor teria dito a seguinte informação, vou ler para ver se o senhor se lembra. Informa que alguns dias antes, Juscelene entrou em contato com a esposa do senhor,
Dona Maria, que era prima dela, pedindo para ela, a Maria, sua esposa, ficar com Letícia, pois a Jusilene estava se separando de Daniel, mas que ele não queria sair da casa. E a Jusilene ia mandar a Larissa e a Lorena, que é a mais velha e a mais nova, para ficar com os pais lá no Pará. O senhor se lembra Lembro, disso ter acontecido? Uhum. Ainda o senhor teria dito que, na ocasião, a Jusilene afirmou para a esposa do senhor, nessa ligação, que não tinha mais nada com o Daniel, só que ele não estava aceitando a separação. O senhor se lembra? Confirma isso? Confirmo. Perfeito. Constou ainda do depoimento do senhor, já na audiência, que quando ficaram sabendo do desaparecimento da Jusilene e da Larissa, vocês conversaram com o Daniel mais de uma vez a respeito, correto? Correto. Todas as vezes que vocês conversavam com ele dizia que tinha ido ou que iria na delegacia de polícia dar parte, dizer, do desaparecimento? Todo dia ele falava que ia. Mas ele chegou aí? Não. Ele falou assim que foi até em Trindade, se eu não me engano, eu acho que foi em Trindade, caçar ela, que talvez ela estava por lá, mas ele não foi. Ele não foi? Não, a delegacia era próxima à casa dele, ele também não foi. Perfeito. Nessas vezes que o senhor ou a esposa do senhor conversavam com ele sobre o desaparecimento, o que ele dizia? Cada hora ele dava uma história? Como é que funciona? Como é que foi isso? Para nós ele dava uma história, para minha enteada ele dava outra. Para o povo lá do Pará, ele já dava outra. Aí foi aonde que estava mais desconfiando, porque cada um ele estava dando uma versão diferente. O senhor se lembra dessas versões? O que ele falava? Aonde que a Jusilene estava? Se ela tinha saído para algum lugar? Se ela tinha saído com outro rapaz? O senhor se lembra disso? Ele tinha uma versão que a Jusilene tinha sumido, que ela tinha viajado, aí para outras ele estava falando que ela estava lá em casa, né? E lá em casa ela não foi. Mas ele não tinha uma versão correta, assim, ele estava ficando sem saída, né? Aí ele começou a querer apavorar. Entendi. Ainda do depoimento do senhor, na audiência, na frente do juiz, quando o senhor presenciou a prisão do Daniel, além dele ter confessado os homicídios, o estupro, o senhor disse que ele também confessou que ele tinha carregado os corpos naquela noite, foi isso? Foi. Ele foi preso durante o dia. Foi. Então ele disse que na noite anterior é quando ele tinha carregado os corpos lá para Guapó, foi isso? Foi. E que foi ele que botou fogo nos corpos. Foi ele que falou assim, não, foi eu que carreguei, foi eu que coloquei fogo. Ele chegou a dizer se alguém o ajudou nessa Não. hora, o senhor se lembra se ele falou que alguém ajudou ele a fazer isso? Não, nessa hora ele não falou. Certo. Quanto tempo as outras filhas de Jusilene, a Letícia do meio e a Lorena mais nova, ficaram na casa do senhor, depois que os senhores foram lá buscá-la? O senhor se lembra se ficou muito... Ela foi embora o dia que levou o corpo da mãe, que conseguiu retirar do ML, que aí a tia veio foi a tia que veio e o tio, para retirar o corpo para levar. Aí essa foi junto. Certo. E o Heitor, o senhor sabe dizer o que aconteceu? Se o Heitor continuou com ele acabou sendo preso, com quem que o Heitor foi ficar? Não, o Heitor ficou, a senhora fala durante o... Não, depois porque o senhor disse que foram buscar as meninas foram para a casa de vocês, foi quando se descobriu tudo, e o Daniel foi preso. Uhum. Aí quando liberaram o corpo, que foi mandado para o Pará, que elas foram enterradas lá, correto? Correto. A tia veio buscar e buscou as meninas. Isso. E o Heitor? Ficou com a avó. Com a avó, mãe do Daniel. Isso. Certo. E sabe dizer se continua até hoje com ela, senhor? Até hoje com ela. E as meninas, a Letícia e a Lorena, continuam com a avó, Com a avó. lá no Pará. Isso. O senhor tem notícia delas? Tem. Sabe como elas estão? Não estão tudo bem. No meio do ano ele teve lá, elas estão tudo boas. Tá. Tem mais alguma coisa, senhor José, que não foi perguntado, senhor Paulo, perdão, que não foi perguntado para o senhor, ou que o senhor se esqueceu de falar e o senhor acha importante a respeito dos fatos para a gente poder registrar nesse momento? Não, acho que todas as Isso coisas foram mesmo? esclarecidas. Perfeito. Eu agradeço a atenção do senhor. Você tem pergunta? Sim, excelência. Sr. Paulo, bom dia. Bom dia. Sr. Paulo, conta pra gente como que era o relacionamento do senhor
da família do senhor com a família do Daniel e a Juscelene? Ué, e a gente ia final de semana para casa deles, eles iam final de semana lá para casa, várias vezes. Eles, pessoa super boa, super tranquila, eles eram, né? Assim, a gente que presenciava eles de perto, a gente nunca pensava que ia acontecer um fato desse jeito, né? Há quanto tempo era esse relacionamento, senhor Paulo, de vocês? Eu já tenho 10 anos já, fazer 9 anos com a minha esposa, do tempo que ele juntou com a Juscelene, até no tempo que aconteceu os fatos. Ok. No depoimento do senhor, lá na delegacia, o senhor falou que as meninas estavam em brincadeiras com o tio Daniel e que o tio Daniel ofereceu um valor de R$ 10 para elas depois dessa brincadeira. Hoje, aqui em juízo, o senhor falou que não se recorda disso. Qual versão é a verdadeira? Não, essa aí eu não falei isso, não, eu não me recordo dessa, não. Aqui hoje, o senhor deu duas versões de uma situação específica. O senhor falou que quando foi buscar as meninas, elas estavam com mau cheiro, mal cuidadas. Posteriormente, agora, no final das perguntas da outra promotora, o senhor afirmou que elas tinham tomado banho. Qual versão é a verdadeira? Não, calma aí. Quando nós foi buscar as meninas, elas não tinham banhado, elas estavam com mau cheiro, porque quando nós chegou lá em casa, a minha mulher ia banhar elas, só porque já estava tarde da noite. Ela falou, não, vou deixar para banhar amanhã. Foi o que aconteceu. Então, elas não tomam banho. O senhor afirmou que elas tomou banho quando o senhor for buscar elas. Não, ela não tomou banho. Quando nós foi buscar elas não tinham tomado banho, que ele arrumou a roupa, arrumou os trem dela. Assim que nós chegou lá, né, pegou elas, que elas estavam com mau cheiro. Né? Chegou em casa, minha mulher falou, eu podia banhar as meninas, mas já está tarde da noite, vou deixar para banhar amanhã. Tá bom. Houve uma resistência por parte do Daniel em entregar as filhas da Juscelene para vocês ou não? Não, no exato momento que falou que ia buscar elas, pelo que eu sei, porque a gente conversava pouco, porque eu trabalhava muito. Eu conversava mais com a minha mulher quando eu chegava à tarde, né? Quando eu cheguei lá, minha esposa falou, não, nós temos que ir buscar as meninas, porque o Daniel estava sofrendo, ainda falei para ela, falei, não, nós temos que buscar as meninas, porque o Daniel está trabalhando na Aparecida, para deixar ele mais tranquilo, né? Então, Mas pra mim, eu acho que não houve resistência, não. em nenhum momento ele se opôs a entregar as filhas para vocês. Vou continuar as perguntas. Bom dia, senhor Paulo. Bom dia. O senhor sabe me informar quanto tempo a Juscelene e o Daniel ficaram juntos? Não, exatamente, eu não sei se informar, porque assim, eu não sei me informar, não. Certo. O senhor sabe me informar se a Juscelene já teve problema com os relacionamentos anteriores? Não, a Juscelene com o outro marido dela? Isso. Não. Assim que eu casei com minha esposa morava junto com ela, veio do Pará para trabalhar aqui, ficava na casa dela. Ela nunca me falou que a Juscelene tinha problema nenhum. A Juscelene era uma pessoa e tanto, né? Era comum o Daniel cuidar das filhas da Juscelene? Quando ela saía? A Juscelene não era mulher de ficar saindo, porque todas as vezes que ela saía, ela levava os meninos dela, né? Por isso que a gente ficou indeciso. Ela não ia sair e deixar as duas meninas com o Daniel. Ela amava muito as filhas dela, ela não deixava as filhas dela com qualquer pessoa, não. Não, certo. Eu acho que o senhor não entendeu a pergunta, eu vou reformular. Era comum o Daniel cuidar dessas meninas? Na casa? Se era comum, é isso aí que eu estava explicando. Ela quase não saía. Ela saía assim pertinho, né? Aí, como a gente não, sobre isso aí, a gente não ficava junto com eles, assim, eu não sei exatamente, mas como era marido e mulher, a gente tem que ter confiança de deixar os filhos com a pessoa também, né? Para sair, para fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, né? Certo. O senhor relatou aí sobre a questão das meninas ter falado para sua esposa. O senhor presenciou a conversa ou o senhor repetiu aqui só o que a sua esposa lhe disse? Quando a minha esposa me falou, a gente pergunta, né, o que aconteceu para as meninas. Aí as meninas sempre falavam o mesmo que falava para minha esposa, mas minha esposa, ela falou primeiro para minha esposa. Foi aonde que a gente começou a desconfiar do Daniel, né? Então, o que o senhor falou aqui foi o que a versão que a sua esposa te apresentou. Isso. Você não viu esses relatos das crianças? Porque eu estava no serviço. Certo. A respeito da casa lá onde o Daniel morava junto com a Juscelene, esse quarto que as crianças falaram que ficava, ele tem chave? Ele tem tranca?
Sim, tem tranca, porque todas as vezes que nós ia lá, ele estava destrancado, a porta aberta que ficava a máquina de costura, que é onde que eles costuravam, né? Aí tem o banheiro nesse quarto, que para a gente não entrar dentro da casa deles, a gente ia nesse banheiro. E é onde as crianças ficaram, onde é esse quarto que o senhor está dizendo? Isso. Que é onde a sua esposa não pôde, onde você quis entrar para ir no banheiro e não pôde entrar. Não, eu não, ela. Tá, a questão X é porque no depoimento seu, o senhor fala que o quarto que vocês não poderiam entrar seria o quarto onde ficaria a confecção. É esse quarto da confecção que o senhor está afirmando que as crianças estavam presas? E antes de acontecer isso, eles venderam as máquinas. Aí nesse quarto estava vazio, mas era onde que ficava a confecção. E é onde as crianças ficaram. Isso. E as crianças relataram se viram os corpos ou não? Não. E antes de ele fazer isso com a Juscelene, ele fez primeiro com a Larissa. Aí ele pegou as crianças, levou para o outro quarto, esperando a mãe chegar. Aí no que a mãe chegou, ele fez o que fez. Aí ele pegou as crianças, pôs, prendeu dentro da casa e carregou a mãe e filha para o quarto. Sem mais perguntas, Excelência. Algum jurado tem pergunta? Próximo. Nome completo da senhora? Maria Pereira da Conceição Silva. A senhora é prima da Juscelene? Sim, A senhora é esposa do Paulo? isso. Sei, porque ele já depois aqui falou muita coisa que a senhora falou para ela, com certeza vai ser repetido. Eu já passo a palavra ao Ministério Público. Tá bom. Obrigada, Excelência. Bom dia, Dona Maria Pereira. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem? Dona Maria Pereira, a senhora foi ouvida nesse processo? Consta aqui do processo? 3 vezes, além de hoje. 2 vezes na delegacia e 1 vez na audiência, na Isso. frente do juiz, correto? Correto. Nessas 3 vezes, a senhora contou tudo o que aconteceu desde quando vocês tomaram conhecimento do desaparecimento da sua prima Juscelene e da sua e da filha dela, né, da Larissa, da mais velha, até a hora que desvendaram tudo o que foi desvendado. A parte mais importante do depoimento da senhora, é nisso que a gente vai focar, é a respeito da conversa que a senhora teve com as filhas de Juscelene, a Letícia, que se eu não me engano na época tinha 8 anos de idade, e a Lorena com 4 anos, correto? Correto. Apenas para esclarecer, a senhora se recorda como a senhora ficou sabendo do desaparecimento da Juscelene e da Larissa? Quem que avisou a senhora que elas estavam desaparecidas? Eu fiquei sabendo através da minha filha, que estava no Rio Branco do Acre, E ela, qual é o nome da sua filha? Naeli. E ela, Naeli, ficou sabendo através de quem? Ela ficou sabendo através da Juliana, eu não me lembro muito bem. Juliane é a irmã da Juscelene, prima da senhora também. Isso, Tá. A irmã, a Juliane, entrou em contato com a sua filha, foi. dizendo que a Juscelene estava desaparecida. Ela falou para minha filha ligar para mim e procurar se a Juscelene estava lá em casa. A Juscelene e a Larissa ou só a Juscelene? As duas. As duas. E aí a sua menina ligou para a senhora. Foi, E ligou. a senhora disse que não estava. Não estava. Esse dia específico que a sua menina te ligou, você se lembra que dia que era da semana? Se era durante a semana, se era final de semana? Foi um dia de sexta-feira. Foi um dia de sexta-feira, certo. Depois que a sua menina ligou, quem fez o primeiro contato com o Daniel para saber da Juscelene? Foi a senhora, foi a sua menina, foi a própria Juliane, a outra prima da senhora? Não estou lembrada de. Não sabe. A senhora chegou a falar com o Daniel? Não. Não falou. Certo. E quando que a senhora resolveu, juntamente com o seu esposo, ir buscar as outras filhas de Juscelene na casa do Daniel e da Juscelene? Foi quando a minha filha falou assim, mãe, a Ju está desaparecida, e nós não sabemos onde que ela está, procurou se ela estava lá em casa, eu falei que não estava. Aí ela falou assim, mãe, pois a Ju está desaparecida. Eu falei assim, mas como assim que a Ju está desaparecida?
Ela disse, não, mãe, tá ela e a Larissa. Eu falei, e as outras meninas? Aí ela falou assim, mãe, as meninas estão em casa. Tá em casa, mas o Daniel. Aí ela foi, já de tarde, ela foi e falou assim, mãe, por que que a senhora não vai buscar as meninas pra cá? Porque falou assim, tadinho do Daniel, tá lá com os 3 meninos, e como é que ele tá fazendo com as meninas lá agora? Aí eu falei assim, mas o Paulo não tá em casa, que é o meu esposo. Certo. Aí ela disse, mãe, vê com ele se dá para vocês ir buscar as meninas. Eu falei, tá bom, vou esperar ele chegar do serviço, converso com ele, vou ver o que é que ele vai falar. Certo. Aí meu esposo chegou à tarde, aí eu falei para ele foi e falou assim, eu procurei para ele assim, amor, o tanque do carro tem que tanto de gasolina? Aí ele foi e falou assim, eu acho que tá pelo meio. Falei, dá para nós ir lá na casa da Jocilene buscar as meninas? Aí ele foi e falou, dá. Se não der, nós coloca. Aí nós se arrumou Nesse mesmo dia. nesse mesmo A senhora dia. se lembra que dia que era da semana? Isso foi na sexta já de noite. Aí, aí começou aquele vai e vem. Aí a minha menina, eu falava para ela assim, fala pro Daniel abrir a ocorrência para saber onde que ela tá. Aí ele só ficava enrolando, não, eu vou, e nunca ia. Certo. É porque a senhora disse que numa sexta-feira a senhora recebeu a ligação da sua filha Isso por foi conta do contato que a Juliane fez. isso. Mas para buscar as meninas, foi nessa mesma sexta-feira ou foi no Foi sábado, no sábado. domingo Foi ou no- na segunda? Foi no sábado que a gente foi. Tá. Aí vocês foram, o seu marido trabalhou no sábado, quando ele chegou, vocês foram buscar. Foi. Já Certo. no outro dia. Aí, quem avisou o Daniel que vocês estavam indo buscar as meninas? A minha filha. Eu Certo. pedi para ela avisar ele para arrumar as coisas das meninas, que nós estávamos indo pegar as meninas. Pronto. Aí chegaram lá, ele recebeu vocês normalmente. Recebeu Entregou as meninas normalmente. normalmente. Ele só abriu um pouco do portão, não abriu o portão todo da casa. Aí nós chegou na frente e falou, Daniel, nós já tá aqui fora. Ele demorou um pouco. Ele falou assim, espera um pouco, eu tô caçando a chave. Aí demorou um pouco, aí ele veio abrir o portão só um pouco e veio com o Heitor no braço, no colo, assim, e ficou com o Heitor e tipo um pano enrolado por baixo e com o Heitor no colo. Certo. Aí a gente foi e entrou. Meu esposo foi e falou assim, eu vou pitar aqui fora. Aí ele foi e falou assim, não, pode pitar aqui dentro mesmo, não tem problema não. Aí meu esposo foi e pulou a mureta que tinha da casa lá. Aí meu esposo sentiu que estava fofo lá e ele, não, pode sentar aí mesmo, não tem problema fumar aqui dentro de casa. Fofo porque tinha o quê? Terra, era isso? Terra. Tá. Aí a gente foi e meu esposo foi e sentou lá na casa. Certo. E aí? Aí eu falei assim, eu tô com a vontade de ir no banheiro. Aí bem baixinho, ele foi, na mesma hora ele respondeu, não vai nesse banheiro aí não, vai lá no lado de dentro, meu Madajus, lá do quarto. A senhora costumava, quando ia, a senhora frequentava a casa deles? Eu já tinha ido umas 3 vezes na casa Certo. E dele. quando vocês foram e eventualmente precisavam usar o banheiro, vocês usavam o banheiro que ficava mais do lado de fora? Tinha um banheiro de visita do lado de fora. Que é perto desse quartinho onde ela tinha as máquinas de costura, onde era a oficina dela? Isso. Certo. Era nesse banheiro que a senhora iria usar, mas aí o próprio Daniel disse para você usar o de dentro. O de O dentro. de dentro é o que ficava dentro do quarto dele e da Jússi. Isso. Certo. E aí a senhora foi. Aí eu fui. Certo. E aí? Cheguei lá na pia, olhei o banheiro, estava todo sujo. Aí eu senti um cheiro, assim, um cheiro de defunto, velório. Aí eu pensei assim, não, é porque a casa está muito suja, que está realmente muito suja. Aí eu entrei no banheiro, cheguei lá, olhei a pia, estava com uns pingos de sangue na pia. Além da pia, a senhora se recorda se tinha também pingo de sangue no chão? Não, só na pia mesmo. Certo. Aí eu até pensei assim comigo, falei, mas por que o Daniel disse que não era para mim ir no banheiro de fora, se o daqui tá imundo de jeito, não estava nem dando a descarga, porque não tinha água. Entendi. Aí a senhora usou o banheiro e em que momento a senhora encontrou com as meninas, com a Letícia e com a Lorena? Aí eu usei o banheiro, retornei para fora, aí eu fui no outro quartinho, devagarzinho, cheguei lá. No quarto onde era das meninas. No quarto das meninas, as camas estavam tudo reviradas, os guarda-roupa revirado, as camas estavam umas para cima. E aí eu voltei. No que eu voltei, a Lorena, a de 4 anos, chegou e me abraçou. Falou, ô titia, a senhora veio buscar nós? Falei, sim.
você quer ir para onde a titia? E elas, quero. Aí a gente foi. Aí eu procurei assim, cadê seu chinelo, Lorena? Assim, não sei, nós já caçou e não encontrou. Aí eu pensei assim, bora caçar? E eu, na mesma hora, eu desisti de chamar ela para procurar. Eu falei, não, então deixa chegar lá em casa, no Vajão, o titio vai comprar uma chinela para você amanhã. Aí ela foi, então tá bom. E aí vocês foram embora. Aí nós voltou para lá, para a área, aí no que nós estávamos lá na área, conversando normalmente com ele, parece que nada O Daniel estava normal na hora que estava conversando com Estava vocês. Não normal. aparentava nervoso. não aparentava, ele continuou sempre só, que nós achou diferente, que ele continuava sempre em pé, perto do portão, na saída, e sempre com o Daniel no colo, Certo. e nós sentados lá. Aí, nós ainda brincou com ele, falou assim, antes de nós sair, Daniel, mas a Juscelene fazer uma coisa dessa, isso é muito errado, dela sair e deixar as crianças sozinhas, sem, e outra, se nós for na delegacia da queixa, tu vai preso, porque tu não é pai das meninas e ela deixou as meninas só contigo. Aí ele foi e falou assim, e é mesmo, ainda falou isso. Certo. Aí vocês foram embora. Aí brincou com ele, aí ele foi e falou assim, é bom que vocês vão levar as meninas e eu vou lá na casa da minha irmã, da minha mãe, para deixar o Heitor e vou sair para procurar a Jus. Aí nós, então tá bom, nós brincou. Então nós já tá indo, Daniel. Quando nós achar a Jus, nós tem que dar uma peia nela, brincando com ele, né? Certo. E o meu esposo pegou na mão dele, nós pegou na mão dele e ele saiu, fechou o portão na mesma hora e nós foi. E dentro do carro, as meninas estavam com aquele mau cheiro, O mesmo mau cheiro que a senhora sentiu dentro da casa. dentro de casa. Certo. E aí elas chegaram nesse trajeto, dentro do carro, até chegar na casa da senhora lá em Varjão. Elas chegaram a contar alguma coisa, a falar alguma coisa, ou vocês não conversaram nada? Não, ela não conversou. Certo. Aí chegaram em casa, foram dormir, que já era tarde. Dormir, porque estava muito frio nesse dia, já era muito tarde da noite. E aí chegamos, colocamos elas para dormir. E nesse dia ela não quis nem ficar eu pus ela na cama da minha menina, que a minha menina estava viajando. E ela não quis Ela ficar. quem? A Letícia ou a Lorena? A Letícia, que é a do meio. Aí não que coloquei ela lá, ela estava dormindo. Quando eu coloquei, que eu saí para o meu quarto, ela demorou um pouco, ela chegou lá no meu quarto. Titia, eu não estou conseguindo dormir, que eu estou vendo minha mãe. Aí eu coloquei ela do lado da cama, mas eu e meu esposo coloquei ela do meu lado, eu falei, pô, fica aqui um pouquinho, você vai dormir. Tá. Aí ela disse, titia, eu não estou conseguindo dormir, eu estou vendo minha mãe está morta. Só o que ela falava para mim, era isso, nesse dia. No dia seguinte, consta aqui do processo que a senhora chegou, o seu esposo no dia seguinte levantou, foi trabalhar, e a senhora e mais alguém, quem que era essa outra pessoa que conversaram com a Letícia, principalmente, que era a do meio, né? Foi a minha sobrinha Alice. Alice. Então, a senhora e a sua sobrinha Alice conversaram com a Letícia no dia seguinte. Foi. E o que é que a Letícia contou para a senhora nessa conversa? Eu estava lavando roupa de manhã, aí eu fui e falei assim, Letícia, senta aqui, mais a titia, bora conversar? Aí ela, sim, titia. Aí eu fui e falei assim, aí minha sobrinha foi, puxou uma cadeira, ficou de frente nós, e eu sentei na entrada da porta, e a Letícia sentou do meu lado. Eu fui e falei assim, Letícia, eu quero que você me conte uma coisa, eu quero que você me conte só a verdade, não é para mentir para a titia, porque o Papai do Céu não gosta de mentir. Ela, tá bom, titia, eu vou falar. Eu procurei para ela, Letícia, quando a sua mãe saiu de casa, ela falou para onde que ia, aí ela falou, minha mãe foi na caixa tirar um dinheiro. Aí eu falei, só isso? Aí ela foi e falou assim, foi, titia. Aí depois demorou um pedaço, ela falou assim, não, titia, eu lembrei de mais alguma coisa. Eu falei, o que que foi? Ela chegou a dizer, desculpa interrompê-la, se a mãe dela foi na caixa tirar um dinheiro levando algum dos filhos? Não. Não falou nada? Não. Tá. E aí? Aí ela lembrou dessa outra coisa e foi contar para a senhora. Aí ela falou assim, não, titia, eu lembrei que quando a minha mãe estava lá na caixa, o tio Daniel trancou a Larissa dentro do quarto. Dentro do quarto dele e da Juscelene. Dentro do quarto deles dois e fechou a porta. Demorou um pouco, eu escutei a Larissa gritando, pedindo socorro. Bem na hora que ela estava lá gritando, pedindo socorro, a minha mãe liga, chamada de vídeo.
A da casa. Foi no celular do Daniel que estava com a Letícia, Estava foi do isso? lado de fora. Estava do lado de fora do Ah, quarto. Isso. Certo. E aí quem atendeu essa ligação? Aí foi a hora que ele saiu de dentro do quarto, enrolado de toalha, só enrolado de toalha. E aí atendeu o telefone, ela perguntou se estava tudo bem, ele disse que sim. Aí ele desligou o telefone e voltou de novo. E disse que aí ficou um pouco aberta a porta, e ela e falou assim: socorro, Letícia, me ajuda, socorro, pedindo socorro para ela. Isso foi a Larissa gritando para a Letícia, que viu nesse pedacinho da porta que estava aberta. Pedindo socorro. Aí, depois que ele saiu de lá de dentro, aí ele voltou novamente, continuou, e ela gritando socorro. Aí, quando ele saiu lá dentro, aí demorou um pouco, ela perguntou: Titi, por que que a Larissa estava gritando socorro? Ele e falou assim: na época eu estava fazendo a brincadeirinha com ela, e se ela conseguisse soltar as mãos, eu ia dar R$10 para ela. A Letícia chegou a dizer para a senhora nessa conversa que quando ela avistou a Larissa, irmã dela, gritando por socorro, ela disse para a senhora se ela viu a Larissa em cima da cama, com as mãos amarradas, ela contou isso para a senhora? Foi, ela disse que viu ela em cima da cama. Por isso que ela perguntou para o tio Daniel por que ela estava amarrada? Foi quando o Daniel disse essa versão da brincadeira. Foi. Aí ela também, aí depois ela falou assim: Titi, aí quando ela falou isso, aí falou assim: então foi o Daniel que tirou a vida delas duas, e elas duas estão lá dentro da casa, e nós foi lá. Isso foi o que vocês, mas ainda nós supostou, né, quando ela Certo. começou a contar essas coisas para nós. Tá, mas ainda em relação à conversa com a Letícia, o que mais que ela contou para a senhora? Quando ela narrou para a senhora que o Daniel saiu do quarto para atender a chamada de vídeo da Juscelene, ela falou que ouviu a Juscelene perguntando se estava tudo bem, e ele teria respondido que sim. Sim. Consta do processo que nessa conversa que o Daniel teve com a Juscelene, ele teria dito, e que as meninas teriam ouvido, mas eu quero saber se a Letícia contou isso para a senhora, que nessa conversa, Daniel, falou assim: não, eu estou dobrando as roupas com a Larissa lá no quarto. Eu não lembro direito. Não se lembra dessa parte, tá certo. Consta do depoimento também, do processo, que essa cena que elas presenciaram do Daniel saindo do quarto para atender o telefone só com uma toalha, elas teriam visto que nessa toalha tinha mancha de sangue. A Letícia contou isso para a senhora? Tô. Ela disse que foi ela quem viu, ou foi a Lorena, ou as Foi a duas viram? Lorena Foi a Lorena quem viu que contou para ela. Foi. Certo. Consta ainda também do processo que quando a Larissa começou a gritar por socorro, em determinado momento, o Daniel mandou Larissa calar a boca, o que Letícia e Lorena teriam ouvido. Letícia contou isso para a senhora também, que houve esse momento? Contou. Tá. A senhora narrou para nós aqui hoje que a Letícia contou que depois que o Daniel entrou de novo no quarto, depois que fez o atendimento da ligação, elas não ouviram mais a voz de Larissa, correto? Correto. Consta do processo que, além dessa pergunta para o Daniel por que Larissa estaria amarrada, e ele disse que estaria brincando e que se ela soltasse iria dar os R$10, que as meninas teriam perguntado para o Daniel se Larissa poderia brincar com elas. E ele teria dado uma resposta. A senhora se lembra de ter ouvido da Letícia algo nesse sentido? Não lembro. Consta também aqui que as meninas, e eu gostaria de saber se a Letícia contou isso para a senhora, que a Larissa dormiu o dia inteiro e a noite inteira. Ela chegou a narrar isso para a senhora? Chegou. Salvo engano, me corrija se eu estiver errada, se não foi isso que Letícia falou para a senhora, que ela teria dito: titia, a Larissa nunca fez isso, de dormir tanto tempo, o dia inteiro e depois à noite. Ela falou isso para a senhora realmente? Falou. Além deste episódio envolvendo Larissa, depois que o Daniel saiu do quarto, pela segunda vez, o que o Daniel fez em relação às meninas, a Letícia e Larissa e ao próprio Heitor? O que ela contou para a senhora? Aí ela falou assim: titia, tem outra coisa. O tio Daniel saiu no outro dia cedo para a rua e fechou nós dentro do quarto, trancou nós dentro de um quarto, falou que era para nós ficar lá, que ele ia ali, mas logo ele voltava.
Aí ela disse que quando ele voltou com um saco preto com a terra dentro, aí ela disse que lembra disso, que Isso no dia seguinte. no outro dia. Tá. Ela chegou a especificar para a senhora em qual quarto, nesse dia seguinte, o Daniel a trancou junto com Lorena? Se foi no quarto lá de dentro, no quarto onde a senhora viu as camas bagunçadas, se foi no quarto do casal, aonde a Larissa estava, ou se foi naquele outro quartinho do lado de fora, onde a senhora ia usar o banheiro e ele não deixou. Ela chegou a especificar para a senhora em quais desses quartos elas foram trancadas no dia seguinte? Ela falou para mim que, em antes, ele tinha trancado elas no quarto da mãe delas, mais o dele, e depois ele mudou elas para o outro quartinho. Tá, Aí, então, mas e antes do dia seguinte? Então, no dia em que a Larissa foi trancada no quarto do casal, em que elas ouviram ela pedindo por socorro, viram ela amarrada, da onde ele saiu com a toalha, depois, nesse mesmo dia, o Daniel as trancou em algum quarto. A Letícia contou isso para a senhora? contou, E disse qual foi esse quarto? o quartinho. No quartinho que fica lá do lado de fora. Isso. Ele chegou a dizer para elas por que ele estava trancando elas lá? Não. Porque constou aqui do depoimento que ele teria dito, e que Letícia teria contado isso para vocês, que ele estava trancando elas lá, porque elas estavam de castigo, porque a mãe delas teria dito que elas tinham que ficar de castigo. A Letícia chegou a falar isso para a senhora? Ela falou que, aí ela falou isso mesmo, aí ela falou assim, vocês ficam aí, aí deixou elas lá, aí depois ele voltou e procurou assim, para elas, se elas queriam almoçar ou era lanche, aí elas foram escolher o lanche. Nesse mesmo dia em que Mesmo tudo isso dia. aconteceu. Que elas estavam presas lá dentro desse quartinho. E aí ele levou lanche para elas. E elas optou pelo lanche. E ele levou o lanche, elas Foi. comeram dentro desse quartinho. Foi. A Letícia chegou a narrar para a senhora que, em determinado momento, depois do que elas tinham visto em relação a Larissa, elas chegaram a ouvir a mãe delas chegando na casa. Não, Ela não narrou isso para a senhora. Ela disse que se ela viu a mãe dela depois desse episódio que a Larissa foi trancada no quarto, ela chegou a dizer se chegou a ver a mãe? Não. Certo. A senhora estava contando, então, que no dia seguinte, ele pegou as meninas que estavam trancadas no quartinho e colocou já aí no quarto do casal. Isso. E falou, espera aí que eu vou sair e volto já. E quando voltou com esse saco de terra. Foi. Isso foi a Letícia contou para a senhora. A Letícia contou para nós. E ela chegou a ver o que ele fez com esse saco de terra? Ela disse que não viu. E aí, quando a gente chegou lá, na noite, que depois nós chegou em casa, eu procurei pro meu esposo. Amor, você viu aquela terra vermelha que tinha lá na área? Aí ele falou assim, eu vi. Mas aí também aquilo para nós, aí eu só fiquei pensando, mas lá não tem terra, lá o quintal é todo cimentado. Também nós não levamos aquilo a sério. Só depois, quando a Letícia contou, que vocês identificaram que a terra que estava ali, que normalmente não estava, era o que a Letícia tinha visto. Aí ele pegou a chave desse quartinho lá, onde que ele colocou o corpo delas, e pegou e colocou no pescoço. Ela falou, tia, a chave do quartinho está no pescoço do tio Daniel. Ah, a Letícia contou isso para a senhora. Foi. Elas chegaram a, em algum momento, entrar nesse quartinho Não. depois? Elas chegaram a dizer que se elas sentiram algum cheiro diferente, alguma coisa esquisita em relação a esse quartinho, ou lá na casa mesmo? Não, o que ela falou para mim foi que ele entrava depois para dentro desse quartinho e ficava conversando sozinho lá dentro, parecendo um louco. Foi assim que ela me falou. E elas chegaram a narrar o que ele ficava conversando, ou o que ele falava? Não, ela disse que ele só ficava conversando lá dentro, sozinho lá. Elas chegaram a perguntar para o Daniel e depois contar para a senhora da mãe delas, aonde que a mãe estava, se a mãe estava voltando para casa. Elas chegaram a fazer esse tipo de pergunta, procurar isso com o Daniel e alguma delas, a Letícia ou a Lorena, contou isso para a senhora? Não, eu não lembro. A Letícia chegou a dizer para a senhora quantos dias, mais ou menos, elas ficaram trancadas nos quartos ali da casa? Se eu não me engano, foi um dia que elas ficou lá. Porque foi entre meio que ele saía e voltava. Ela disse que ele saía e voltava.
A senhora tinha conhecimento, conhecia a pessoa de Nedson? Não conhecia. Constou aqui do depoimento do marido da senhora que alguns dias antes de vocês tomarem conhecimento do desaparecimento, a sua prima, a Juscelene, teria ligado para a senhora, pedindo que a senhora ficasse com uma das filhas, provavelmente com a Letícia, porque ela estaria se separando do Daniel e que ela iria levar Larissa e Lorena para os pais lá no Pará, para os pais, né, de cada uma delas, lá no Pará. De fato, teve essa ligação? Ela fez esse contato? Ela Fez. disse para a senhora que estava se separando de Daniel? Ela falou para mim que perguntou se eu podia ficar com uma das meninas, Certo. para ela, que aí ela disse que ia mandar as outras para o Pará, lá para onde os pais, e a outra ia ficar com a outra prima dela lá. Aí eu nem respondi para ela, né? Que até aí ela não tinha contado nada para ela do que estava acontecendo na casa dela. Ela só disse que iria se separar do Daniel. É. Ela chegou a dizer o motivo por que ela queria se separar do Daniel? Não, ela nunca falou para nós o motivo. Constou do depoimento do esposo da senhora que nessa ligação que a Juscelene teria feito para a senhora, ela chegou a dizer que, além de querer se separar de Daniel, o Daniel não queria sair da casa. A senhora se lembra da Juscelene ter dito isso para a senhora? Foi, verdade. Ela contou isso para a senhora. Mas ela não narrou se o Daniel era uma pessoa agressiva, se tinha batido nela, se tinha agredido as filhas. Ela chegou a contar algo nesse sentido? Não, ele era uma pessoa assim muito calmo, que até nós, quando ficou sabendo, nós não acreditou que ele tinha essa capacidade de fazer o que ele fez. Entendi. Constou ainda a informação de que, apesar dela ter decidido se separar de Daniel e Daniel não querer sair da casa, ela teria dito para a senhora que o Daniel não estava aceitando essa separação. A senhora se lembra da Juscelene ter dito isso? Verdade. Depois que a senhora teve essa conversa com a Letícia e com a Lorena, nesse mesmo dia vocês foram para a delegacia ou foi no dia seguinte? A gente ia no mesmo dia. Eu fui na delegacia lá da minha cidade, Lá de Varjão? Aí eles parece que não tiveram assim muito interesse no caso. Aí eu falei assim, nós tem que ir na delegacia próxima onde ela morava, no setor onde que ela morava. Aí a gente entrou conversando com a minha menina, né, com os outros parentes lá do Pará, porque a família nossa toda é lá do Pará, só tinha eu e ela aqui. em Entendi. Goiânia. E aí, então, nesse mesmo dia, vocês foram só na delegacia de Varjão, mas como não teve muito interesse, no dia seguinte vocês vieram para Goiânia. Foi, aí nós queríamos vir no mesmo dia, aí vai, a conversa vai e vem, aí uma colega dela falou assim, da Juscelene, falou assim, olha, eu não aconselho vocês virem hoje, porque quando você chegar aqui, a delegacia vai estar fechada, é muito perigoso você atuar à noite, então eu aconselho vocês sair daí cedo, para que 8 horas, se eu não me engano, que abre a delegacia. Você lembra o nome dessa amiga da Juscelene? Não lembro direito, não lembro o nome dela. Mas no dia seguinte, quando vocês vieram cedo, vocês encontraram com essa amiga? Não. Porque consta a informação de que vocês teriam ido na academia antes de ir para a delegacia para saber notícias da Juscelene, na academia onde ela costumava ir. A senhora se lembra de vocês terem ido lá? Lembro. Se encontraram com essa amiga? Nós encontrou com ela lá, com o professor dela de academia também. Certo. E nós procurou por ela, porque o Daniel sempre falava que ela tinha ido para uma festa de arraiá. Toda vez que as meninas perguntavam para ele para onde que ela tinha ido, ele falava que ela tinha ido numa festa de arraiá. Essa academia? Aí a gente foi na academia para saber de verdade se ela tinha ido para a academia, se alguma das meninas sabia onde que ela tinha ido, e elas falou que não, que ela não tinha ido nessa festa, que ela não que tinha, ninguém viu ela nessa festa. que ninguém tinha visto ela para onde esse lugar que ele tinha falado. Consta, inclusive, aqui do processo, dona Maria, que quando vocês chegaram na academia,
como ainda era muito cedo, a delegacia ainda não estava aberta. Vocês chegaram até ir para casa dessa amiga da Jusilene, essa amiga da academia. A senhora se lembra de ter ido para a casa delas? É, a gente... Aí vocês lancharam até esperar a delegacia abrir. Foi isso mesmo? Isso foi verdade. Elinete, a senhora se lembra se era esse nome? Elinete. Isso. E quem estava com a senhora nessa hora? Estava a senhora? Estava eu, meu esposo. Acho que era só nós dois. A Letícia não estava? E a A Letícia. Letícia estava. Foi. Que a Letícia que reconheceu a academia onde que a mãe dela frequentava. Perfeito. Quando chegaram na delegacia, a senhora conseguiu fazer o registro da ocorrência? Consegui. Graças a Deus. Fui Foi muito nesse feliz. dia do registro da ocorrência que vocês também tomaram conhecimento nesse mesmo momento que tinham achado os corpos. Isso. Foi Quando a senhora estava na delegacia. eu estava dando depoimento, foi quando chegou a notícia que tinha achado 2 corpos entre Guapó e Porcelândia. Certo. E aí, os policiais foram procurar o Daniel nesse momento, a senhora se lembra? Lembro, eles foram. O esposo da senhora acompanhou também os policiais? Acompanhou. Até a casa que era da Jusilene e do Daniel. Isso. Certo. Quando o esposo da senhora voltou desse acompanhamento da equipe, o Daniel já estava preso. Eu estava ainda dando meu depoimento quando ele chegou com ele passou algemado, A senhora não conversou com ele. não cheguei a Depois disso, a conversar senhora não com teve mais contato com ele. nenhum. O que o esposo da senhora contou a respeito da prisão do Daniel, lá na hora? A senhora se lembra? Não lembro. Perfeito. Em que momento a senhora teve contato com o Nedson, que é a pessoa que, segundo consta, estava tendo um relacionamento com a sua prima Jusilene? Foi lá na delegacia? Foi antes da delegacia. Ele fez contato com a senhora? Foi, mas foi por mensagem. Por mensagem. Ele procurando se a Ju estava lá em casa, querendo meu endereço para ir lá para ver se a Ju estava lá em casa. Aí, como eu não conhecia ele, eu falei assim, uai, como é que eu vou te mandar meu endereço se eu nem te conheço? Aí ele foi explicar, né? Aí eu falei assim, não, ela não está aqui em casa. Certo. E aí depois a senhora encontrou com ele na delegacia? Ele foi até a delegacia? Foi. No dia seguinte que a senhora foi prestar a queixa? Foi aí A senhora conversou com ele? nós conversou com ele, aí ele disse, não, eu vim porque eu também quero saber o que está acontecendo com a Ju, o que estava acontecendo. Entendi. Aí foi quando ele disse que estava tendo um relacionamento com a Jusce. Foi. Uhum. Mas a Jusce não tinha contado para vocês que estava se relacionando com ele. Não, eu não sabia. Perfeito. Dona Maria, tem mais alguma coisa a respeito desses fatos que não foi perguntado para a senhora, ou que a senhora eventualmente se esqueceu de dizer e que a senhora acha importante e gostaria de dizer nesse momento para ficar registrado? Não, só isso mesmo. A senhora continua tendo contato com as outras filhas da Jusilene? Eu tenho contato. Elas estão morando com a avó. Uma mora com o pai e a outra mora com a minha ex-cunhada, que é a Letícia. Mora com a minha ex-cunhada, porque ela, dela pequena, que só tinha 6 meses que ela veio embora com a mãe dela. A mãe dela foi buscar ela, tinha só 6 meses. Aí essa cunhada minha que criou a Letícia. Certo. Isso lá tudo no Pará. Tudo lá no A senhora Pará. tem notícia do Heitor? Sabe dizer onde o Heitor se encontra? Não sei onde. Não tem contato com eles? Não tem. Perfeito. Nem a avó, nem ninguém dos parentes. Estou satisfeita. Muito obrigada, Dona Maria. Defesa tem perguntas? Sim, Excelência, obrigado. Dona Maria, bom dia. Bom dia. Eu vou fazer uma pergunta simples, mas para contextualizar a próxima. Todos nós sabemos que domingo passado foi as eleições municipais. A senhora se recorda qual foi o cardápio do seu almoço no domingo? Ixi, eu nem tive almoço. Ok. É que a senhora traz uma riqueza de detalhes no seu depoimento e nas perguntas da doutora promotora que me chocou. E o senhor Paulo, que é seu esposo, no depoimento dele disse que a Jusilene nunca deixou as filhas sozinhas. Quando ela veio do Pará, eu pergunto para a senhora, quando ela veio do Pará, ela trouxe as 3 filhas ou uma ficou para trás? A Letícia morava com essa ex-cunhada minha. Então ela trouxe 2 e uma ficou para trás. É, Certo. Quanto tempo depois que ela trouxe a outra, a filha que ficou no Pará? eu não lembro.
O senhor Paulo disse no depoimento dele que vocês tinham uma boa convivência e tinha visitas várias vezes na casa da Juscelene do Daniel. No depoimento da senhora hoje, a senhora disse que foi lá 3 vezes. Aí eu pergunto para a senhora, era constante visitas ou foi apenas 3 vezes durante o relacionamento que a senhora foi lá na casa da Juscelene do Daniel? O que eu me recordo foi 3 vezes, mas só que sempre nós tínhamos uma boa convivência. Certo. Sobre o Nedson, eu torno a perguntar, a senhora sabia do relacionamento da Juscelene com o Nedson? Não, Em nenhum momento a senhora sabia. não em um momento. Ok. A senhora sabe o nome dos pais das meninas? Do pai da Letícia, da Larissa e da Lorena? Pai da... Eu não lembro o nome deles. Só sei o nome do pai da Larissa. Mas cada um é de um pai? Cada um é de um pai. Ah, tá. Então ela tem 4 filhos com 4 homens diferentes. Teve. Uhum. Ok. Dona Maria Pereira, bom dia, tudo bem? Meu nome é Wilson. Bom É, dia. A senhora sabe informar se a Juscelene já teve problema nos outros relacionamentos dela? Não, É, No dia que vocês foram buscar as crianças, qual que era a condição delas? Condição de limpeza? Tinha tomado banho? Não tinha? Estava suja? ela estava suja, a casa estava muito suja. Hum. Em algum momento o Daniel resistiu a entregá-las para a senhora? Não, A senhora conhece a dona da casa lá do imóvel onde eles moravam? Ou tinha relacionamento com eles? não. Sem mais perguntas, Excelência. O jurado? Próximo. Qual o seu nome completo? Bom dia, Naile Silva Souza, Quantos anos você tem, né? 21. A senhora é parente da Juscelene? Não, Sua mãe que é, né? sim, Sua mãe é prima. O Nails, você foi arrolada para ser ouvida aqui em plenário e o Daniel está sendo julgado, a Juscelene também é uma das vítimas, e aí, então, no caso, a senhora teria que falar a verdade, não pode mentir sob pena de ter processo, a promotora vai começar a fazer as perguntas. Obrigada, excelência. Bom dia. É Naile ou Naili? Naile, Naile. Tudo bem com a senhora? bem, Dona Naile, a senhora foi ouvida nesse processo, além de hoje, uma vez na polícia e uma vez na audiência. A senhora se lembra dessas 2 vezes? lembro. Perfeito. Consta aqui do processo a seguinte informação, eu gostaria de saber se a senhora confirma. Que a senhora recebeu contato da Juliane, que é irmã da Juscelene, perguntando se a Juscelene e Larissa, a filha mais velha dela, estariam na casa dos seus pais em Varjão, correto? Confirmo. Quando a senhora recebeu essa ligação, a senhora estava onde exatamente? Acre, No Acre. A Juliane, né? isso. Quando a Juliane fez esse contato com a senhora, perguntando se a irmã dela e a sobrinha estavam na casa dos seus pais, ela chegou a dizer para a senhora se alguém teria perguntado para ela dessa situação, se ela teria sido indagada por alguém aonde que a Jusce e a Larissa estariam? Ela chegou a dizer, olha, ligaram para mim, mandaram uma mensagem no Facebook, ou mandaram uma mensagem me perguntando, ela chegou a explicar para a senhora por que ela estava fazendo aquela pergunta para a senhora? Ela estava perguntando porque ela perguntava para o Daniel e o Daniel não sabia explicar, dizia que ela estava lá em casa. Certo, então a Juliane explicou o motivo da ligação para a senhora porque ela falou com o Daniel, perguntando da irmã dela, ela falou assim, não, ela não está aqui em casa, ela está lá na casa da Maria e do Paulo, lá em Varjão, foi isso? Isso. Aí quando ela fez a ligação para a senhora já sabia que ela não estava na casa dos seus pais ou você chegou a ligar para os seus pais para saber? Para sua mãe, né? Eu liguei. Você ligou para sua mãe e ela disse que não estava. não tinha estado lá em nenhum momento. Isso. Perfeito.
Depois disso, a senhora se lembra o dia da semana que isso aconteceu? Se era final de semana, se era durante a semana, essa ligação que a Juliane fez para a senhora e a senhora fez para Uma sua mãe? sexta-feira à noite. Uma sexta-feira à noite. Isso. Pronto. Aí, no dia seguinte, a senhora fez contato com o Daniel, ou de novo com a Juliane, ou a sua mãe fez? Teve alguma conversa nesse sentido? Fiz contato com minha mãe e com o Daniel também. Certo. E quando a senhora fez o contato com o Daniel, perguntando de Juscelene, o que que ele disse para a senhora? Ele disse que ela tinha saído para ir para uma festa. Para uma festa. Falou do que era essa festa? Não, Se era um arraiá, se era da academia, teve alguma coisa dessa história ou não? A senhora se lembra? era uma arraiá. Mas falou se era relacionado à academia que ela Isso. costumava frequentar? Isso, Certo. Só falou isso. isso. E chegou a falar que levou Larissa com ela? Isso, Só a Larissa, que as outras crianças estavam com ele. isso. Isso foi no dia seguinte, no sábado. Foi. E a senhora conversou com a sua mãe também. Também. Quando que os seus pais, sua mãe e o seu padrasto, né? Porque o Paulo não é o pai da senhora, né? Isso. Quando que eles foram buscar as meninas lá na casa do Daniel? Nesse mesmo dia, no sábado, no domingo, na segunda, a senhora se lembra? Não, Não se lembra. Mas não foi nesse segundo dia, no sábado. não. Tá. Foi a senhora quem pediu para eles irem buscar? Foi. Por qual motivo? Porque ele estava trabalhando, Ele e o Daniel. não me lembro bem, que ele falou que estava trabalhando em um barzinho à noite, então as meninas ficavam sozinhas. E aí a senhora pediu para sua mãe ir buscar para elas não ficarem sozinhas. E aí a mãe da senhora foi. Foi. A senhora ainda continuava no Acre. Continuava A senhora veio para Goiânia quando exatamente? no dia 13. No dia 13. No Isso. dia 13 foi o dia que o Daniel foi preso. Isso. Certo. E nesse dia que os corpos foram encontrados. A senhora se lembra se foi nesse mesmo dia? Sim. Certo. A senhora chegou a conversar, a senhora, com a Letícia ou mesmo com a Lorena a respeito do que aconteceu? Não. Somente a mãe da senhora que conversou com elas? Certo. A senhora, consta aqui dos depoimentos que a senhora prestou, a senhora chegou a morar na casa da Juscelene? Passei um mês trabalhando. Passou um mês, porque eles moravam aqui em Goiânia, a senhora veio trabalhar aqui e passou um mês na casa deles. Isso, trabalhando com eles. Ah, trabalhando com eles. Eles trabalhavam de quê? Acabamento de roupa. Tipo confecção? Isso, Na própria casa? isso. Tinha máquinas, essas coisas? Tinha. Perfeito. Nesse mês que a senhora morou com eles, como é que era a relação do casal, né, dentro da casa deles? Como é que Juscelene e Daniel se relacionavam? Aparentemente bem, Bem, tinha brigas, coisas assim? de vez em quando. A senhora se lembra os motivos dessas brigas? Não. Certo. A respeito do Nedson, que é a pessoa que estaria se relacionando com a Juscelene quando ela desapareceu e foi morta. A senhora já tinha ouvido falar dele antes? Não. Sabia da existência dele? Não. A senhora conversou com ele depois do acontecido? Foi. Ele confirmou que realmente estava conhecendo, se relacionando com a Juscelene? Confirmou. Certo. Consta do depoimento que a senhora prestou na audiência, na frente do juiz, a seguinte informação. Ficou sabendo do relacionamento do Nedson, né, com a Juscelene também somente depois da morte dela, através do próprio Nedson, que chegou a comentar com a senhora que eles estavam se conhecendo, mas que tinham medo do que o Daniel poderia fazer e que eles dois estavam querendo se separar, o Daniel e a Juscelene. Eles já tinham até combinado de fazer a separação, mas o Daniel não estava aceitando e não queria sair da casa. O Nedson contou isso para a senhora? Contou. Perfeito. Nesse período que a senhora disse que morou na casa, esse um mês, e que eles discutiam, né, algumas vezes, a senhora chegou a presenciar algum ato de violência, de agressão física da Juscelene para o Daniel, ou Daniel para com ela, ou com as crianças? Não. De um agredindo o outro? Não.
Depois que os corpos foram encontrados, a senhora sabe dizer se a Juscelene e a Larissa foram enterradas aqui em Goiânia ou aonde elas foram enterradas? No Pará. No Pará. As outras filhas da Juscelene, Letícia e Lorena, que a sua mãe foi buscar, continuaram na casa dos seus pais ou foram levadas para o Pará também? Foram levadas. A senhora teve contato depois com elas? Sabe dizer como elas estão? Estão bem. E o Heitor, a senhora sabe dizer o que aconteceu com o Heitor? Se ele está com algum parente, se ele está aqui em Goiânia ou em outro local? Tá com a avó dele. Com a avó, mãe do Daniel. Isso. Certo. Mas a senhora e a sua família não têm contato com o Heitor? Não. Tem mais alguma coisa, dona Naeli, que a senhora, que não foi perguntado para a senhora, ou que a senhora se esqueceu de dizer e a senhora acha que é importante para registrar hoje aqui no seu depoimento? Não. Estou satisfeita, muito obrigada. Defesa tem pergunta, doutor? Sim, excelência, obrigado. Dona Naeli, é isso? Isso. Bom dia, Bom dia. tudo bem? Como que era o relacionamento da senhora com a Juscelene? Bem próximo. Bem próximo. Então a senhora tinha conhecimento dos relacionamentos amorosos da vida da dona Juscelene. Nós, aqui agora há pouco, a dona Maria Pereira é sua mãe, correto? Correto. Ela afirmou para todos nós que cada filha era de um pai. Como que eram os relacionamentos da Juscelene com os pais das filhas? Até que eu lembro foi bom. Tinha uma boa convivência com Tinha. todos? Certo. A senhora disse para nós aqui que passou um mês morando na casa do Daniel e da Juscelene. Nesse um mês que a senhora esteve lá, a senhora presenciou supostamente algum comportamento estranho, alguma coisa assim que colocou uma dúvida na cabeça da senhora sobre a integridade do Daniel? Não. Em nenhum momento a senhora presenciou nada? Não. Ok. Sem mais perguntas, excelência? O jurado tem pergunta? Pode encerrar.